Você já parou para pensar que talvez a sua mente seja o maior obstáculo entre você e o sucesso como corretor de imóveis? Que talvez não seja a falta de conhecimento, nem a falta de tempo e nem mesmo a falta de oportunidades, mas a forma como você pensa, age e se vê todos os dias. Se você sente que está dando o seu melhor, o seu máximo e mesmo assim os seus resultados não vêm, esse vídeo é para você. Aqui nós vamos falar sobre mentalidade que sabota os corretores de imóveis. E eu sou Francis Costa, eu ajudo corretores de imóveis a vender todos os meses, sem depender somente de portais imobiliários e nem de sorte. E a maioria dos corretores que não vende com constância, eles têm algo em comum. Eles carregam uma mentalidade que sabota tudo o que eles tentam construir. É a mentalidade do patinho feio. É o corretor que se sente inferior, que se compara o tempo todo, que acredita que precisa parecer bem-sucedido para ser levado a sério. Esse tipo de mentalidade se manifesta assim, ó. Medo de se posicionar nas redes sociais, vergonha de gravar vídeo, insegurança de falar de comissão, de honorários, sensação de que não está pronto ainda para atender os seus clientes. E o pior é que isso vira um vício, sabia? A falta de ação alimenta a falta de resultado. E é a falta de resultado que reforça o sentimento de incapacidade. Mas deixa eu te contar uma coisa super importante. A maioria dos corretores de sucesso que você admira hoje já passou exatamente por isso. O que os tirou dessa condição foi o que a gente vai conversar justamente agora. Vamos falar sobre o que os corretores de sucesso eles fazem de diferente? Quem vende todos os meses não é o mais bonito, não é o mais carismático ou aquele que tem mais imóveis na sua carteira. Ele é o corretor que assumiu o controle da sua própria carreira. Ele não se permite mais pensar como um amador. Ele se prepara, ele se posiciona, ele se movimenta com intenção. Quando o cliente diz que eu vou pensar, ele não desmorona. Quando o mês começa de novo, ele tem meta para bater, ele não entra em pânico. Ele sabe que o resultado é construído e não é sorte. Ele não precisa de aplausos, ele só precisa, sabe do quê? De direção. E é essa mudança na forma de pensar. Ele foca em quantas decisões certas ele toma por dia. Ele aprendeu que antes de construir autoridade no mercado, ele precisa construir a autoridade aqui dentro de si mesmo. E isso vai mudar completamente o jogo. O corretor de sucesso, ele decide se tornar um profissional de valor. E existe um ponto de virada na vida de todos os corretores de imóveis. E quando ele para de buscar fórmulas prontas e começa a se tornar um profissional com identidade clara, o corretor se torna uma referência, começa por dentro, sabia? Ele decide que vai se portar como um corretor de valor, mesmo que ele ainda não tenha o reconhecimento externo. E isso significa parar de buscar a aprovação dos outros, assumir uma postura muito mais profissional em tudo, do WhatsApp ao atendimento, cafezinho com o cliente, a agir com disciplina emocional, porque nem tudo é pessoal. E quase toda oportunidade, aliás, toda oportunidade é treino para se tornar um profissional cada vez melhor. Estudar o mercado, ao invés de reclamar dele, colocar limites claros, valorizar o próprio tempo. Quando você começa a se tratar como um profissional de valor, o mercado começa a te tratar assim também. Portanto, é uma decisão, não é um certificado que você recebe num curso. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa decidir que vai se comportar como alguém que já está dentro desse processo de evolução. Agora, vamos ao que precisa ser feito para mudar a sua mentalidade hoje. Se você quer virar a sua chave, você precisa dar um simples passo, mas extremamente poderoso. Você precisa parar de esperar motivação. Comece a agir com intenção. E aqui vão 3 coisas que você precisa fazer.
Você precisa refinar a sua identidade profissional. Não diga sou só um corretor. Diga, eu sou um especialista em imóveis na minha região. A forma como você se define molda a forma como você age. Você precisa filtrar o que entra na sua cabeça. O ambiente, ele influencia tudo. Se você está sempre perto de quem reclama, adivinha para onde vai a sua energia. Cerque-se de quem te puxa para cima, de quem eleva o teu padrão, de quem te faz ser muito melhor. Já tem aquela frase que diz: esteja sempre com pelo menos 5 pessoas que estejam num patamar maior do que você, para que você possa se inspirar, possa moldar o seu comportamento e possa chegar no mesmo local que elas chegaram. Você precisa também treinar o seu olhar para o progresso. Antes de dormir, pergunte: qual foi a minha pequena vitória de hoje? Isso ensina a mente a ver crescimento onde antes ela só via cobrança. E o sucesso começa com a forma como você enxerga a si mesmo. E olha só, o mercado ele está cheio de corretores bons, porém que não vendem. E não é porque falta talento, mas porque falta uma mentalidade estruturada. A mentalidade de quem não terceiriza a responsabilidade. A mentalidade de quem se vê como autoridade, mesmo quando ninguém ainda reconheceu isso. A mudança que você espera dos seus resultados começa na forma como você se vê hoje. Agora vamos lá, se esse conteúdo faz sentido para você, já aproveita para se inscrever no nosso canal. E se você acredita que esse vídeo pode ajudar um outro colega corretor, compartilhe agora mesmo com ele esse vídeo. E a gente se vê em breve num próximo conteúdo.